Olá, bom dia. Nos dias 8, 9 e 10 de agosto aconteceu o Encontro Nacional de Educação no Rio de Janeiro. O evento reuniu mais de 2.000 representantes de movimentos sociais e sindicais para debater e construir uma proposta de projeto de educação para o país. Um dos objetivos é privilegiar a educação pública, se contrapondo às debilidades do Plano Nacional de Educação, sancionado no dia 26 de junho deste ano pela presidente Dilma. Para falar sobre o evento, o Diálogo Rural de hoje, entrevista Edvan Souza, representante do MRS, Movimento Revolucionário Socialista, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Edvan. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Edvan, nesse encontro nacional, para se discutir e pensar uma educação, realmente foi levada para a questão da educação pública de qualidade. Como é que vocês veem hoje a educação do governo Dilma, que se coloca realmente é uma educação voltada para a educação pública? Com certeza a educação é uma coisa que preocupa muito e esses últimos anos de governo do PT tem preocupado muito mais ainda, né? Porque a gente percebe cada vez mais um processo, né, de precarização da educação, né? E com certeza aquilo que foi colocado, né, como proposta para a educação esse ano não corresponde ao que está reivindicado pelas massas na rua desde junho de 2013. Então, há uma preocupação sim com isso e esse encontro ele foi muito objetivo porque ele conseguiu trazer pessoas, né? Esse foi um ponto de avaliação positiva que nós temos em relação a esse encontro no Rio de Janeiro. Trouxe as pessoas, né? Agora, algumas coisas aconteceram no encontro que com certeza precisamos avaliar melhor, precisamos pensar melhor, porque não podemos banalizar, né, a proposta que nós temos que pensar de forma séria em relação à educação. Então, essa é uma preocupação nossa em relação a isso. Há uma divergência entre entidades nesse encontro, quer dizer, não há uma unicidade em se trabalhar a educação pública. Se esses pontos que você coloca aqui, que há uma questão de se trabalhar mais seriamente para a educação, houve muito, digamos assim, embates? Um dos impasses que houve é exatamente a avaliação que nós temos em relação à educação. E não foi, né, aberto, de certa forma, não foi aberto nesse encontro uma discussão mais ampla, né, com participação inclusive dos trabalhadores, dos professores e do estudante em relação a isso. Por exemplo, não foi colocado para debate, para discussão, a educação como uma ideologia no sistema burguês. Nós sabemos que a educação é importante, mas quem é que dá maior importância para a educação? Será que os alunos estão tão preocupados com a educação precarizada? Será que os professores estão tão interessados em fazer parte da educação que está precarizada? Então, de quem é o interesse em fazer esse tipo de barganha, ou seja, precarizar a educação e ao mesmo tempo fazer um investimento alto em educação no sistema privado? De quem é o interesse? Então, essas discussões não foram colocadas no encontro e é necessário que nós ressaltamos que esses pontos devem ser colocados, né? Rebouças, que outros pontos foram debatidos nesse encontro e que você ressalta realmente de grande importância para se alcançar uma educação de qualidade? O encontro, ele teve desenvolvimento em cima, basicamente, de 5 pontos, né, que é o financiamento da educação pública, onde nós assistimos parte dos recursos públicos serem destinados à escola privada, à escola confeccional e não chegando à ponta, né, ao fim, que é a escola pública, o estudante do ensino básico ao ensino superior. Então, as verbas são poucas, a aplicação como investimento na educação muito baixo, os índices são baixíssimos, como também a mercantilização da educação. A educação sendo vista como uma mercadoria, um negócio que poderá gerar lucro, e tem gerado lucro, para a iniciativa privada, né? O crescimento de escolas privadas, sem as mínimas condições de funcionamento, e isso começa lá no ensino infantil, em toda a esquina de todos os bairros, as pessoas abrem uma escolinha para sobreviverem daquilo, ter o lucro, indo até ao ensino superior. Um número muito grande de faculdades particulares, cursos que não são aprovados pelo MEC, mas que continuam funcionando. Além disso,
a meritocracia, que é a questão da hierarquia da educação, da produtividade da educação, o poder, o zelo pela organização e a tendência da visão mercantilista da educação. Foi discutido também a questão dos transportes públicos, importantes no âmbito da educação, e outros pontos ligados ao Plano Nacional da Educação, que, do nosso ponto de vista, é um plano que não atende aos interesses dos trabalhadores. É um plano que vai no sentido de interessar as classes dominantes, a partir do ponto de vista ideológico, onde uma educação preparada, planejada pelas classes dominantes para ser aplicada aos dominados, os trabalhadores. Então, nesse sentido, foram esses pontos básicos, como também a gestão da educação, a gestão democrática, onde nós assistimos nas unidades de ensino de todos os níveis a falta de democracia, onde os currículos, os planejamentos pedagógicos, eles são ditados de cima para baixo, partindo dos escritórios, dos birôs do MEC, passando pelas secretarias de educação em cada estado e chegando à escola um pacote pronto, preparado, formulado pela burguesia, pelas classes dominantes. E os trabalhadores não participam desse processo da elaboração dos currículos, dos planos de educação, dos projetos pedagógicos nas escolas. Apenas são meros repassadores desses pacotes educacionais preparados pelos empresários para atender aos seus interesses mercantilistas. Edivan, essa mercantilização que o Rebouças se coloca até na questão das escolas serem pagas e não terem qualidade. Que precarização traz para o aluno? E você falou uma coisa até interessante, o envolvimento do próprio aluno e do professor nesse sistema de transformação da educação de qualidade. No que se leva a isso, essa questão da mercantilização, na preocupação do aluno e do professor? A educação ter se transformado numa mercadoria, a gente só poderia esperar por isso. Porque nós estamos vivendo um sistema econômico, né, político e também cultural, onde as massas, né, as pessoas são influenciadas fortemente por essa política econômica, né, que o processo vai levar realmente a tudo se transformar numa mercadoria. E a educação se transformou numa mercadoria, porque inclusive é na educação que a burguesia também domina. Isso deve ser uma preocupação para nós, porque esse processo está sendo, inclusive, colocado por o governo federal, né? Favorecendo as empresas, favorecendo o capital privado, né? E aí nós, da educação, devemos não somente ficar preocupado com essa questão do financiamento público da educação, porque 10% do financiamento público da educação não resolve os problemas que nós temos de forma geral, porque esses 10% também pode ser escoado para empresas e partidos políticos. Nós temos esse problema, né? E aí essa preocupação precisa ser construído um plano de lutas, inclusive contra, ou seja, pensando exatamente nesse antagonismo de classe. Nós percebemos que muitos partidos e movimentos sindicais e também movimentos sociais rebaixaram seus programas, ou seja, não se fala tanto sobre o antagonismo entre as classes, e agora nós queremos pedir 10% e nós não temos acesso a fazer um acompanhamento mais preciso sobre as execuções dos projetos para a educação. Nós não temos. E se sindicato e outros movimentos disser que tem, a gente não consegue ver isso na prática, né? Então, esse encontro precisava ser discutido esse tema de forma mais ampla, precisava ser discutido a educação, mas de forma mais ampla e mais diversificada. O que nós vemos na organização desse evento, uma série de entidades fazerem parte da organização desse evento, mas outras entidades que inclusive tinham opiniões e tinham avaliação a respeito da educação de forma diferente, não participaram, não receberam voz para participar desses eventos. Foi feito debate sobre os temas que o colega Rebouças aqui já falou, foi feito debates, mas esses debates, de certa forma, eles já eram coisas prontas, né? O que aconteceu no final? Não houve uma deliberação sobre um plano de luta,
houve um manifesto que nós temos, inclusive, observações sobre ele. A gente vai para o primeiro intervalo, a gente pode concluir seu pensamento sobre essa questão da mercantilização e também falar sobre o Plano Nacional da Educação, aprovado pelo governo federal, onde tem imensas crises, principalmente em 10 anos se investir 10% do PIB, enquanto se precisa, realmente necessita, desculpe, hoje esse investimento. O Diálogo Rural volta daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o Encontro Nacional de Educação com Edivan Souza, representante do MRS, Movimento Revolucionário Socialista, e José Rebouças, coordenador geral do Sinteste-RN. Edivan, vim deixando até uma sugestão de pergunta sobre a questão do Plano Nacional da Educação, onde se prevê investimentos em 10 anos, do PIB em 10 anos. Você falou muito nessa questão das entidades, na questão dos projetos para a educação, e eu acho que necessita-se desses 10% hoje. Esperar 10 anos não é muito tempo. Nós sabemos que a situação da educação ela é urgente, né? Isso nós temos ciência. E o plano que o governo colocou, né, para que provavelmente chegamos em 2022 a 10%, talvez chegue a isso, né? Isso, na verdade, isso é uma utopia, né? A gente sabe que esperar que a educação seja resolvida a partir do Estado burguês, isso é uma utopia. Tem muita gente que acredita nisso, tem muita gente que deposita suas esperanças de que alguma coisa vai acontecer na educação a partir desse PNE, né? A partir do Plano Nacional da Educação. Mas nós não temos essas esperanças, porque o Estado burguês ele vai fazer isso, mas para favorecer o Estado burguês. Se de alguma forma isso for favorecer os trabalhadores, inclusive a emancipação dos trabalhadores, porque isso é o alvo principal da educação, que nós queremos deixar aqui bem evidente, é que nós queremos a emancipação do povo, que o povo não dependa de capital internacional, de capital mundial, né? E que o povo dependa de si mesmo, e que a conquista das suas reivindicações seja a partir dele mesmo. Então, quando nós esperamos que o PNE faça alguma coisa, e até mesmo com os 10% já, nós ainda temos algumas observações sobre isso. Mesmo com os 10% já, e ainda uma indicação, como diz o manifesto, ainda com uma indicação de que vamos fazer o acompanhamento de como será feito esses investimentos dos 10%, isso é muito abstrato. Até mesmo a palavra trabalhador se torna muito abstrato, né? Então precisamos colocar os pingos nos is. Qual é o nosso plano de luta? Então, os trabalhadores vão definir qual é o plano de luta deles, né? Não será entidades que vai colocar planos, de certa forma, verticalizados. Nós não admitimos isso, nós não queremos que isso aconteça. Nós defendemos os espaços, né? Seja em qual for as entidades ou em partidos políticos, o espaço para que os trabalhadores participem e construam suas próprias lutas, né? Isso que nós defendemos lá no Encontro do Rio de Janeiro e que nós vamos defender em nossos programas e vamos fazer com que os trabalhadores construam seus programas de lutas na educação aqui no RN ou em qualquer lugar, ou seja nacional. Nós queremos brigar por esse espaço. Esses 10% que se coloca do PNE, não especifica os investimentos onde vão ser, assim, não se diz especificamente que vai ser no ensino público, e por isso que abre essa margem para que se possa ser investido em outras áreas, principalmente nas escolas privadas, nas faculdades privadas, que perde o foco muito nessa questão do desenvolvimento do ensino público. Uhum. Olha, Alexandre, eu vou só dar um dado importante, uma informação importante. Eu fiz uma pesquisa no UFRN e estou iniciando uma pesquisa e provavelmente vou participar de um colóquio no João Pessoa. Nós temos no UFRN o número de pessoas inscritas a partir do SISU. Nós temos também o número de pessoas que assumiram, que fizeram as suas matrículas na faculdade. E nós temos uma margem de pessoas ou seja, de vagas ociosas na faculdade. Aí eu pergunto para você o seguinte: a partir da seleção do SISU, para onde foram os alunos que deveriam estar ocupando essas vagas? Se eles não estão na escola pública, numa faculdade pública, aonde eles estão? Eu não tenho dúvida que eles estão nas escolas privadas. Sejam com 50% a partir do ProUni, seja com 50% ou algum percentual de bolsa, mas ele está ali pagando. Ou ainda, o restante que ele está recebendo de bolsa, o governo está subsidiando. Então, essa solução para a educação, a partir dos 10% que está proposto no PNE, vai favorecer empresas, porque o governo vai subsidiar. Na verdade, o governo, de forma direta, e nós, que pagamos os impostos, né?
de alguma forma, diretamente subsidiando empresas. Então, esse é o problema. No evento do Rio de Janeiro, né, no encontro do Rio de Janeiro, fizeram muito bem em repudiar, né, o PNE 2014 do governo federal, do governo Dilma. Né, fizeram muito bem. Só que diagnosticar, né, o PNE de forma que eles fizeram está correto. Agora, o que tem proposto para a construção da luta dos trabalhadores de forma a se contrapor a isso? Então, quem foi que definiu o plano de luta? Então, não foi os trabalhadores, porque no encontro precisava ter havido a participação de trabalhadores e de entidades minoritárias. Precisava ter havido isso. Então, isso não houve, né? E a gente realmente acha isso um erro muito grave no evento que reuniu mais de 2.000 pessoas. Né? Isso é muito ruim e a gente percebe que se repete vícios, né, nas organizações políticas e sindicais, a gente se repete vícios que nós de maneira nenhuma vamos apoiar isso, nós vamos discordar com isso. Queremos a participação dos trabalhadores. Rebouças, aqui na universidade se fala muito da questão do REUN, do crescimento da universidade, isso são investimentos públicos. Mas você acha que o REUN, esse modelo de expansão das universidades, atinge a questão do servidor, do ensino público de qualidade? Não, o REUN se preocupou e se preocupa ainda com a questão da infraestrutura para a educação. Por exemplo, à medida que os prédios foram construídos, laboratórios muito especializados, toda essa questão infraestrutural no ensino superior, não só na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas em todas as universidades brasileiras, como política de governo, elas não foram acompanhadas pelo desenvolvimento das pessoas. À medida que os prédios foram levantados, contraditoriamente, o número de professores, por exemplo, não acompanhou. Nós temos um déficit muito grande de necessidade de professores. Aproveitando que nós convivemos com a figura do professor temporário. O déficit de técnico administrativo nesta universidade é muito grande. Para cada 4 técnicos, tem um terceirizado, que poderia ter sido criada uma vaga através de concurso público. Então, esse projeto REUN, ele não atende aos interesses dos trabalhadores da educação, não atende aos interesses dos estudantes. Porque, mesmo com os prédios modernos, inclusive muito bonitos, arquitetonicamente falando, eles não resolvem o problema. As greves anuais de técnicos, de professores em algumas universidades, têm demonstrado isso. O projeto REUN veio para maquiar, criar elefantes brancos, inclusive prédios ainda que o prédio foi construído, tem os móveis, os equipamentos, mas não tem o principal. O ser humano para fazer com que ele funcione. Então, nesse sentido, nós não concordamos com essa política do governo federal. Nós defendemos, nós de Sinteste, defendemos o desenvolvimento das forças produtivas proporcional à infraestrutura. Ou seja, abertura de concurso público para técnicos, para professores, aumentar a vaga para estudantes, e democratizar todo esse processo. Turnos contínuos com o expediente corrido para os técnicos, para ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso tudo poderia estar no contexto do projeto REUN, mas não está. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Eu vou deixar uma perguntinha para o Odivan responder no próximo bloco. Sobre a questão do passe livre, que também se foi discutido, se transporte público também de qualidade se foi discutido nesse encontro, que tudo isso eu acho que afeta direta e indiretamente tanto o estudante como o trabalhador na educação. Se isso envolve esse projeto da educação, na melhoria da qualidade da educação aqui no país. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o Encontro Nacional de Educação. Contamos com a presença do representante do MRS, Movimento Revolucionário Socialista, Odivan Souza, e com o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças.
Edvan deixou uma pergunta no bloco anterior sobre a questão do passe livre. Foi discutido o passe livre e a qualidade do transporte público. São dois fatores que aparentemente não parecem estar diretamente ligados com a educação, mas estão realmente diretamente ligados e até com a qualidade. Se você não tem um bom transporte público para chegar na universidade, para não chegar na escola, você já não vai tão bem. E se você não tem condições de pagar como um passe livre, também piora a situação ainda. Como é que foi essa discussão? Essa questão da locomoção e do transporte, ela se transformou em um problema, vamos dizer assim, crônico em todas as cidades do Brasil. E, na verdade, essa questão do passe livre, que inclusive foi discutido no encontro, é uma questão fundamental para, inclusive, melhorar o transporte público, né? A melhoria do transporte público para todas as pessoas, inclusive para os estudantes. Claro, o passe livre é um movimento dos estudantes. E o que nós percebemos é o seguinte: é possível, sim, implementar o passe livre. Só que, se a gente for pensar que o passe livre seria uma forma do Estado subsidiar empresas e que elas coloquem em execução o passe livre, aí nós estamos cometendo um grave erro, que é fazer, inclusive, dizer que o que está proposto politicamente no PNE Nacional é uma coisa correta, porque, inclusive, isso o governo vai fazer, vai subsidiar a educação privada a partir de verbas públicas. Então, o passe livre, dessa forma, está errado. O que nós temos que fazer é o seguinte: primeiramente, expropriar as empresas de transportes privados, expropriar elas. Certo? E aí, a partir disso, então, é possível, então, entregando para os trabalhadores, né? A gente percebe que o papel do Estado aí, ele, como eu já fiz essa avaliação inicialmente, ele é favorável à classe dominante, à burguesia, aos empresários. Então, o Estado, de certa forma, teria que ser, de alguma forma, neutralizado aí. Então, os transportes teriam que vir para a mão dos trabalhadores e dos estudantes. Como que isso aconteceria? Será que seria via parlamentar? Será que seria um novo político entrando e, então, querendo fazer uma reforma no transporte? Não. A gente não acredita que o passe livre será dessa forma implementado, né? Não será via parlamentar. Acreditar que seria via parlamentar o passe livre, isso com certeza também é uma utopia que nós não acreditamos. Nós só acreditamos numa forma onde os empresários abririam mão dos lucros, nós só acreditaríamos nisso num socialismo. Então, lutar pelo transporte de melhor qualidade, que de certa forma tiraria os lucros dos empresários, isso é uma coisa que não vai acontecer. Nós não pensamos que isso vai acontecer se os trabalhadores não forem para as ruas, não construir um plano real de luta sobre isso, né? Os trabalhadores têm que ir para a rua e têm que tomar, né, as empresas de transporte para si. É isso que tem que fazer, certo? Porque é o seguinte, o pobre, ele melhora de vida quando ele tem um carro. Essa é a concepção que nós temos. E nós sabemos que cada um dentro de um carro, nós vemos uma irracionalidade incrível, porque nós temos um trânsito parado, um monte de carro na rua e uma pessoa dentro de um carro. Por que isso? Está errado em você ter o seu carro e querer um conforto? Não está errado. Porque, inclusive, o transporte público não presta. Não dá conforto nenhum. Então, todo mundo vai fazer isso. Então, nós percebemos no próprio mecanismo, no próprio sistema econômico, e na política, e na cultura do povo, né, essa ideia, que está totalmente errado. E nisso nós queremos implementar um passe livre a partir de favorecimento a empresas que, na verdade, vai continuar da mesma forma, favorecendo empresas, e as empresas vão cada vez mais querer lucrar e, de certa forma, prejudicar cada vez mais a vida do trabalhador. Então, Rebouças, isso... Desculpa, Edvan. Rebouças, no dia 17, 18, 19, vai ter esse encontro aqui estadual da educação. Esses pontos, você que participou do encontro nacional, serão discutidos aqui? Esses pontos terão uma abrangência maior nessa questão da educação, na busca da educação pública de qualidade? Sim, várias entidades que participaram do encontro nacional, como o próprio Partido Operário Revolucionário, o Movimento Revolucionário Socialista, representado aqui pelo companheiro Edvan, a Conlutas, a ANEL, que é uma entidade estudantil, a oposição ao CIT, aqui do Rio Grande do Norte, Sinteste, Sinasef, outras entidades políticas, sindicais, participamos do encontro e decidimos realizar esse encontro estadual. Isso era 17 a 19, onde todos os trabalhadores da educação, do ensino básico, do ensino superior, estão convidados, os estudantes, outros trabalhadores em outros setores da economia também são convidados.
O encontro será realizado na Escola Estadual Winston Chuchu, na Avenida Rio Branco, aqui no centro de Natal. Nós fazemos um chamado não só às pessoas que vivem e trabalham em Natal, mas todo o Rio Grande do Norte. Todos aqueles que queiram discutir esses pontos levantados aqui durante esta entrevista são convidados, né? Vai sair alguma minuta, alguma carta, digamos assim, à educação com os pontos, digamos assim, para que se buscar uma melhoria? Sim, ao final nós iremos produzir um documento, porque durante o encontro nós vamos discutir textos que envolvem a conjuntura internacional, a conjuntura nacional, um plano de lutas apresentado por essas organizações. Então, ao final nós iremos fazer uma plenária final do encontro, e aí sim nós apontaremos a política que aqui no Rio Grande do Norte nós iremos defender, que vai no sentido de chamarmos os trabalhadores, as donas de casa, os pobres, todos que defendem a educação, a irmos às ruas, a fazermos mobilizações, a pressionarmos. Enfim, só através dessa luta, pela via da ação direta das massas, é que nós poderemos libertar os trabalhadores a partir do ponto de vista de uma área importante como a educação. Mas isso deve se estender a todas as outras áreas da economia, né? Então, as jornadas de junho do ano passado mostrou isso, que os trabalhadores e o povo mobilizado conseguem arrancar, apesar de ter sido um período muito recente na história do Brasil, de movimento que não foi consciente e que estagnou ali. Mas este encontro, ele tem essa importância de discutir, elaborar uma política e ir às ruas para defender os interesses dos explorados contra essas classes dominantes que estão aí no poder, manipulando a educação e manipulando os trabalhadores. Edivan, você falou também nessa questão de ir às ruas, e o Rebouças enfatiza também, e nesse evento nacional houve uma marcha nas ruas do Rio de Janeiro, que reuniu milhares de pessoas. Como é que você vê essa questão? Realmente, esse tipo de mobilização chama a atenção da população para que possa se engajar mais na luta? Nós temos apenas, acho que, 1 minuto e meio para terminar o nosso programa. Sem dúvida, ir às ruas, um ato de rua, é um dos atos mais importantes, porque o povo, as pessoas que vão para esse ato, se sentem livre para gritar as suas reivindicações, para falar das suas reivindicações, isso na rua, né? Isso é muito bom. Só que não é só isso. Nos espaços onde são discutidas propostas, porque na rua a gente vai para se manifestar, para agitação, onde são discutidas propostas, onde são colocados pontos onde devemos criar nossas reivindicações, nosso plano de luta, as pessoas também precisam participar. Então, no encontro, não só na rua, mas em todos os momentos do encontro, precisaria ser aberto para as pessoas participarem, para as pessoas dizerem assim: olha, nós não concordamos com isso, nós preferimos que aconteça isso, e isso não foi colocado. 30 segundinhos. Olha, nós agradecemos a direção do Sinteste e apresentamos aqui um cartaz com a programação do encontro estadual, que será, como nós já falamos, de 17 a 19, com a abertura em defesa da educação pública de qualidade, atividades culturais. No sábado teremos a apresentação de textos sobre conjuntura internacional e nacional, e à tarde painéis sobre os temas também abordados lá no encontro nacional, com diversos grupos, e no domingo uma plenária de encerramento. Importante dizer que na abertura iremos realizar um ato. Então, todos estão convidados para ir lá, colocar sua opinião, sua posição, sua proposta sobre o encontro. Totalmente grátis a inscrição. A inscrição poderá ser feita até no instante inicial do encontro, que será na Escola Estadual Winston Chuchu, na Cidade Alta. Edivan Souza, representante do Movimento Revolucionário Socialista, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Rebouças, coordenador-geral do Sinteste, a gente também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Nós agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.